de Spock. Eu vou continuar falando aqui sobre esse framework, hoje é a parte 2. Fiz a apresentação sobre ele na semana passada, e aí na semana passada nós falamos, deu um pouco uma introdução, falei um pouquinho sobre o framework, o que era e tal. Dei alguns exemplos de testes criados utilizando o Spock. Falei sobre os ciclos de vida, as fases, os blocos. Fiz um comparativo aqui, né? Falei como cada bloco está em cada fase. Falei um pouco dos tratamentos de exceções, exceptions. E aí nós começamos a falar sobre as interações, né? Falei sobre como criar um mock, como definir resultado, como verificar se os resultados, né, se algum método do mock foi executado e assim por diante. Eu vou continuar falando então sobre, ainda sobre interações, agora falando sobre valores de retorno. Então, quando eu quero no Spock definir um retorno único, que seja repetido indefinidamente, eu faço dessa forma. Eu pego aqui, no caso, o meu mock, que nesse caso é o subscriber, né, um assinante, e digo que toda vez que chamar esse método, isalive, ele vai retornar um true, sempre. Né? Então, eu coloco o sinal de maior, defino que vai retornar sempre true. Toda vez que chamar esse método, vai retornar sempre true. Mas eu também posso fazer valores de retornos múltiplos, né? Ou seja, passando qualquer coisa que o grupo possa iterar, uma lista, um map, um set, qualquer coisa que ele possa iterar e dizer que o último vai ser repetido indefinidamente. Então, significa que da primeira vez que eu chamar esse método aqui, dessa forma, né, colocando 3 sinais de maior e passando na lista, ele vai primeiro retornar true, da segunda vez retornar um false, da última vez true e daí para frente sempre true. Né? Posso dessa forma também. Posso ainda personalizar o meu retorno, passando uma função, criando uma função, no caso uma closure, né? Nesse caso aqui eu estou criando um random, né, um objeto randômico, e estou dizendo que ele vai retornar randomicamente um valor booleano. E ainda posso personalizar ainda mais para retornar um exception. Por exemplo, eu estou dizendo que toda vez que chama esse método ele vai retornar um exception. Depende para verificar, testar qual o tratamento, o que acontece quando isso aqui retornar um exception e tal. E eu ainda posso fazer diferente, né? Isso aqui é interessante porque no Java, se a gente quer criar um objeto com valor de um argumento que a gente passa, a gente precisa criar um fake. Né? Como a gente tem na contabilidade o loja DAO fake, o mapa contábil fake, a gente tem um monte de fake que na verdade tem os métodos do nosso DAO, só que ele retorna um objeto do mesmo tipo, com o mesmo key que a gente passa no argumento. No Spock eu posso fazer isso de forma muito simples. Por exemplo, eu tenho aqui um subscriber DAO e quando eu chamar o método get, eu vou passar um parâmetro para ele. Qualquer parâmetro, né? Como eu expliquei para vocês na semana anterior, quando eu passo um underline, eu estou dizendo que é qualquer coisa. E aí eu estou dizendo para ele, toda vez que eu passar um argumento, eu vou pegar esse argumento, vou criar um objeto subscriber e vou retornar esse objeto, e o key dele vai ser o próprio argumento que eu passei. Tá? Isso aqui não é obrigatório. Eu estou passando esse args aqui com esse sinal, com essa seta, porque eu estou definindo um nome para ele. Se eu não definir nada, por padrão, args. Ou seja, ele pega todos os argumentos que eu passar aqui, se eu colocar vírgula e colocar outros argumentos, ele vai colocar isso daí numa collection, né, de argumentos. Aí eu posso pegar esses argumentos, um array, por exemplo, e eu posso pegar isso aí por posição. Então eu falo, eu quero criar um subscriber onde o key dele, né, no caso ali estou dizendo que no construtor recebe um key, o key dele vai ser o argumento que vem na posição 0, vem na posição 1 e assim por diante. Tá? Então isso aqui é interessante também quando a gente precisa de um fake. E como que eu faço para verificar, para fazer as validações, melhor dizendo, de forma ordenada? Ou seja, eu preciso verificar se os métodos dos mocks foram chamados numa ordem específica, né? São os verifies lá. Simples. Então, quando eu publicar um evento, eu quero que que os assinantes recebam, né? Então eu tenho um assinante 1, um assinante 2 e também tenho um assinante 3. Quando eu coloco no mesmo bloco, eu faço uma verificação que esse método do subscriber 1 tem que ser chamado uma vez, a mesma coisa para o 2. Se eu coloco no mesmo bloco, eu estou dizendo que tanto faz a ordem aqui. O 2 pode ser chamado que o 1, pode ser chamado antes do 1 e assim por diante. Quando eu quero verificar a ordem, eu uso então o bloco end, como eu disse para vocês, né? A gente pode dividir isso daqui justamente para fazer esse tipo de verificação. Por quê? Eu estou dizendo que tem que ser executado esses dois, mas o 3 só pode ser executado depois do 1 e do 2. Então eu coloco em bloco separado.
Se eu quisesse que fosse 1, 2, 3, eu teria que colocar o 2, por exemplo, num bloco end. Tá? E fazendo dessa forma, ele entende que tem que ser nessa ordem. Se eu for lá no código e mudar, vai dar pau. Agora o bloco expert. Esse aqui a gente usa muito pouco, mas ele é bastante interessante, vocês vão ver um pouquinho mais adiante por quê. Então, um teste aqui simples. Então, quando, né, eu crio uma variável aqui, e essa variável vai receber um cálculo, onde eu estou verificando o máximo de 1 e 2, certo? Eu estou dizendo que quando eu fizer isso daqui, o resultado, no caso desse cálculo, tem que ser igual a 2, certo? Eu posso substituir tudo isso daqui por um bloco só, colocando tudo no bloco expect. E aí eu faço o seguinte, aqui eu já coloco o valor, aqui eu já faço o cálculo e já defino o retorno, certo? Então, esse bloco, ele pode substituir tanto o den tanto o en como o den. E aí, como eu disse para vocês também, que ele tanto pode ser o estímulo, né, ou seja, ele tanto pode fazer com que o teste aconteça, como ele também pode verificar se o resultado é esperado, né, se o resultado foi o esperado. Ou seja, ele resume os dois aqui. E ele fica mais interessante quando eu estou utilizando o where. Nesse caso aqui, estou fazendo um cálculo, só que em vez de passar os valores, eu estou passando variável A, B, e estou dizendo que o resultado tem que ser C. E aqui embaixo, no bloco where, eu crio uma tabelinha de dados. E aqui eu coloco as variáveis separadas por pai, coloco o valor de cada variável. Nesse caso, ele vai executar, para cada linha dessa, ele vai executar esse teste uma vez. Tá? Então eu estou dizendo que quando eu for verificar o máximo entre 1 e 2, o resultado tem que ser 2. De 3 e 2, o resultado tem que ser 3. Vou mostrar outra forma de fazer isso aqui mais à frente. E o cleanup. O bloco cleanup. A gente usa muito pouco porque geralmente a gente define um setup, né, que seja aquele com o before, e aí a gente sempre recria para todos os métodos, todas as features, a gente acaba recriando tudo. Mas se eu quiser, eu posso utilizar o cleanup. Nesse caso aqui de arquivo é interessante. Por quê? Quando eu vou começar o teste, eu crio um arquivo. Armazeno esse arquivo num diretório qualquer, faço um monte de coisa nele, crio e tal. E aí, só que no final do teste, eu preciso apagar esse arquivo. Eu não posso deixar esse arquivo no diretório. Então, o que eu faço? No bloco do cleanup, eu coloco o file delete, que eu estou dizendo, ó, quando acabar, eu quero que limpe o arquivo que eu não vou mais utilizar. Tá? Então, nesse caso aqui, é interessante utilizar. Tá? Aqui, o bloco where, vamos usar aqui outra forma de definir os valores para as variáveis. Então, é o mesmo exemplo, eu estou verificando o máximo entre A e B e estou dizendo que tem que ser igual a C. Eu posso definir os valores para variáveis dessa forma, não precisa ser por pai. Eu estou dizendo que A recebe uma lista de valores, né, no caso um array, aqui 5 e 3, B recebe 1 e 9 e C recebe 5 e 9. Então o que acontece? Quando A for 5, B é 1 e C é 5, certo? Então quando A for 3, B é 9 e C é 9. Ele vai executar uma vez para cada valor que eu tiver aqui na minha collection, certo? Então é outra forma de definir também os valores para as variáveis utilizando o where. O where é um pouquinho difícil de entender no começo, mas ele é muito útil, né? A gente criou, eu estava com bolha desenvolvendo quando a gente estava fazendo a NFE, e a gente ganhou bastante tempo porque a gente viu vários cenários, eram cenários de ICMS, né, dependendo do tipo de ICMS que vinha, tinha que preencher uma série de campos, outros tinham que colocar 0 e tal. E aí a gente, em vez de fazer um bloco para cada ICMS, que são muitos, a gente fez utilizando assim, a gente fez uma regra só, né, ou seja, só um esperado, e a gente definiu todos os valores aqui. Disse, olha, quando o código for X, então coluna tal desse objeto tem que ser essa, tem que ser esse valor, tem que ter esse valor, esse valor, esse valor. E definimos assim então uma tabela de resultados. E aí criamos um método só e ele executou para cada linha uma vez, testou todos os ICMs. A gente ganha bastante tempo utilizando isso aqui quando a gente aprende a usá-lo. Tá? Método helper. Pouco utilizado, mas para organizar o código até que ajuda. Então, por exemplo, eu tenho aqui um caso simples, vou definir aqui uma variável e vou verificar os valores dessa variável, né? Vou chamar aqui no caso um service, sei lá, alguma coisa, um método, e depois vou verificar se o retorno é o esperado. Eu posso utilizar um helper para quê? Para me separar, né,
essa parte de verificação. Então, ao invés de colocar no meu bloco, colocar as verificações, eu posso chamar um outro método que faça isso para mim, certo? Como é o caso aqui. Vocês verem no slide anterior, estava tudo aqui, eu separei e coloquei no método separado. Tá? Questão de organização. E aqui eu trouxe para vocês, que está lá também na documentação do Spock, alguns comparativos entre o Spock e o JUnit. Ele utiliza a JUnit, como eu disse para vocês também, só que eu não preciso fazer uma série de coisas que está implícito. Por exemplo, quando eu utilizo um método, quando eu defino um método setup no Spock, ele sabe que no JUnit é um arroba before que vai ser executado antes de todos os métodos. Cleanup é o after, ou seja, que vai ser executado depois. Né? Esses dois aqui são aquelas diferenças que eu tinha dito para vocês, né? Que é o before class, ou seja, que vai executar antes do primeiro método. O cleanup spec vai executar depois do último método, né? Feature, e aí por diante. O assert, né? Que é o que a gente faz lá, assert equals, assert true, assert null, assert tal. No Spock a gente só usa uma condição booleana, né? A gente precisa ficar colocando assert. Então a gente diz lá o resultado que a gente espera como verdadeiro ou falso e ele vai passar ou não o teste. Aqui o exception condition, né, que é aquele arroba teste que a gente coloca, olha, tem que dar um exception. Né? Aí a gente faz aquelas condições usando tron, que eu mostrei para vocês, o tron, coloco lá a exception que eu espero, se der aquela exception ele vai dizer que o teste passou. Tem o fails with também, que é também dizendo também que tem que falhar. O interaction, né? Aí no caso dos interactions aqui é os mocks e mocks, vocês viram também como que é para criar os mocks, né? E uma coisa nova que tem na versão nova do Spock, que é uma forma de melhorar a visualização quando eu utilizo o where. Por quê? Lembra que eu disse para vocês, quando eu utilizo o where, ele executa uma linha para cada no caso, o elemento da lista, ou por cada linha da minha tabela. Porém, ele retornava tudo isso, o resultado, tudo numa linha só. Então, se eu tivesse naqueles cálculos lá que eu tinha A, B e C e tal, com os valores, se um falhasse, ele ia dizer que falhou, mas eu não sei qual. Tá? Na versão nova do Spock, eu posso utilizar essa notation, one row, difícil de falar. E ele faz, na verdade, a mesma coisa, só que ele retorna para mim os valores separados, né, os resultados separados. Então, para cada valor aqui, ele faz como se fosse um teste de fato. Se quebrar, ele vai quebrar uma linha de fato, não vai quebrar todas. Né? Então, melhora a visualização. Então, como ficaria isso aqui, por exemplo, numa ideia? E aí eu posso utilizar, ainda para ficar melhor, dentro dessa annotation, eu posso colocar as variáveis que eu estou utilizando para formar uma frase, para ficar mais fácil no console, para eu poder ler o resultado, né, disso. Então, por exemplo, aqui ele colocou a variável name, tá vendo? Ele criou aqui, ele colocou o name, e ele coloca o cerquilha antes, e falou que o tamanho, né, aí no caso, que é os valores que eu defini aqui, que é o length, tem que ser tantos caracteres, né? E aí aqui no resultado eu tenho dessa forma, né? Dizendo que o Kirk tem 4 caracteres, o Spock tem 5 caracteres e assim por diante. Isso aqui fica fácil para a gente poder, num eventual problema, encontrar a solução de maneira mais rápida. As referências continuam as mesmas, né? Tudo que eu mostrei para vocês aqui está na documentação do Spock, e mais uma vez aí eu repito, não é muito rica, porém os exemplos que estão lá são muito simples, muito fáceis de entender. Os exemplos que eu mostrei para vocês estão lá e tem outras informações ainda sobre o Spock. Na próxima apresentação eu quero fazer com vocês aqui alguns na prática, apesar de muitas pessoas já estarem utilizando no TEC, né? Algumas pessoas já aceitaram o desafio, estão utilizando o Spock aí, ganhando produtividade, mas eu sei que alguns não conhecem ainda. Então nós vamos fazer alguns exemplos simples, a gente vai criar algumas classes hipotéticas aqui, vamos fazer um hands-on para a gente poder fixar bem tudo que nós falamos aqui, ok? É isso, obrigado.